Olá pessoal, estamos aqui hoje começando mais um quadro com histórias de atletas. A gente vai fazer algumas entrevistas com alguns atletas aí durante a semana, comemorando algumas datas especiais. Amanhã é o Dia do Ciclista, Dia Nacional do Ciclista no Brasil, e a gente convidou aqui o senhor Paulo Acosta, que é um grande ciclista, né? Já foi atleta profissional e tem algumas histórias bem interessantes para contar pra gente, né, Paulo? É verdade. Então conta pra gente, Paulo, de onde tu é lá do Brasil? Eu sou de São Paulo, sou paulistano, nascido e criado na Gema. E nasci na maternidade de São Paulo, plena Avenida Paulista. Legal. E quanto tempo você já está aqui em Londres? Vai para 11 anos. 11 anos já está se sentindo em casa, então. Em casa eu gosto daqui, eu adoro a cidade. Aqui. Eu sou uma pessoa muito cosmopolita e aqui deu certo. Que bom. E conta pra gente, e essa paixão pela bike, quando começou? Quando foi criança, quando você chegou aqui em Londres? No Brasil a gente sempre, quando é criança e adolescente, a gente sempre anda de bicicleta, né? A gente sempre teve bicicleta, sempre, mas aí depois da adolescência para frente eu parei, né? Porque em São Paulo a gente não tinha condições. E aí parei de andar, fiquei muitos anos sem andar, não vou começar a falar a idade aqui não, mas quando eu vim para Londres, aí eu comecei a andar de bicicleta novamente e me apaixonei. E foi assim, você começou a andar para o trabalho, para o esporte mesmo, grupos de amigos, como é que foi? Foi assim, como eu estava muito mais imenso do que eu sou hoje, né, eu sempre fui obeso, né, eu sempre fui muito obeso. Não parece obeso, digamos que você está forte. Fortinho, nutrido, estou nutrido. Isso, exato. E eu sempre fiquei adiando comprar bicicleta, porque eu achava que não ia ficar bem uma pessoa tão grande numa bicicleta. Aí, mas só que um dia, aqui em Londres mesmo, há 4 anos, eu achei um trabalho que era perto da minha casa, era 30 minutos a pé, mas só que se eu fosse de ônibus dava muito tempo, porque não tinha um ônibus direto, eu tinha que voltar e ir novamente, então o trecho era muito ruim. Aí eu acabei criando coragem e comprei uma bicicleta. E com isso eu comecei a andar 10 minutos por dia, né? Apesar de estar pesado, eu andava 10 minutos por dia para o trabalho para ir, 10 minutos para voltar. E com o tempo, eu fui me apaixonando, então eu andava 10 minutos para ir, e na volta eu sempre dava aquela esticadinha, passava num parque ou ia em algum outro lugar. E porque Londres tem essa vantagem, né? Onde quer que você vá, você sempre vê uma novidade, sempre vê uma coisa desafiadora, você sempre vê, você vê muita coisa nova, né? Então com isso eu fui esticando e a paixão aumentando, então aí pedalando tem 4 anos, né? Que bom, que gostoso ouvir isso. E com certeza fez muito bem para sua saúde também, para o seu físico, né? Você se sente uma pessoa muito mais ativa, muito mais saudável. Muito mais disposta, né? E assim, eu não consigo fazer dieta até hoje, mesmo 4 anos depois de pedalar. Mas eu perdi 20 quilos, né? Só pedalando e sem dieta, né? Eu gostaria de ter coragem e disciplina para fazer dieta, mas eu não consegui evitar pizza, churrasco, né? Então, mas assim, aí você tem aquela vantagem, né? Você come uma pizza a mais no final de semana, mas você pedala alguns quilômetros a mais também, né? Eu mais queimo do que eu mais ponho para fora do que ponho para dentro, porque tanto que eu perdi esses 20 quilos em 4 anos sem a dieta, né? Mas assim, a vantagem da bicicleta é a liberdade. E aqui a quantidade de coisas que você tem para ver, conhecer, visitar, é incontável, incontável. Então assim, hoje depois de 4 anos eu ainda pedalo e ainda conheço lugares novos, vejo novidades, detalhes que eu nunca percebi em caminho que eu passo todos os dias, exatamente, né? Então a bicicleta te dá tudo isso, ela te dá tudo isso. E como você falou da saúde, né? A minha saúde melhorou imensamente, imensamente. Eu tinha muito problema de retenção de líquido e outras coisas de saúde. Hoje em dia não tenho nada, eu respiro melhor, eu tenho mais disposição, eu acordo mais disposto, né? A bicicleta me deu tudo que eu procurava. Nossa, que bom. E assim, Paulo, conta pra gente, você costuma fazer pedals assim longe ou só pedala aqui pra trabalhar mesmo? Eu comecei a pedalar para trabalhar e conforme a paixão foi aumentando, eu queria mais desafios, né? Aí o que aconteceu? Eu comecei a procurar nas redes sociais grupos de pedal. Sim. E eu achei assim 2, 3 grupos de pedal aqui excelentes, porque o ciclista é uma pessoa muito solidária. O ciclista é uma pessoa assim que ele nunca te abandona. Nos grupos que eu andei, você pode ir longe, e eu mesmo com todas as minhas limitações, eles nunca me abandonaram, sempre me incentivaram a melhorar, sempre me incentivaram a ir aquela milha extra, né? E com esse grupo eu conseguia
viajei a vários lugares. Eu fui para Brighton várias vezes, fui para Southend-on-Sea várias vezes, fui para Cambridge, fui para toda essa região ao redor da M25, né, aqui de Londres. A gente foi em várias cidades. Qual foi o lugar mais longe que você já foi até hoje? Eu já fui até Paris. Até Paris de bicicleta? Paris de bicicleta. Jura? Fui até Paris, assim, e foi uma história interessante, porque quando eu pedalava com os grupos, eu sempre conversando com as pessoas, então, mas qual que é o seu sonho, qual que é o seu desafio? E todo mundo me dizia Paris, Londres a Paris de bicicleta, mas né? É uma viagem? É uma viagem, são 350 quilômetros, é como de São Paulo a Curitiba, né, comparado. Tem as paradas. Tem as paradas, tem assim, mas é uma viagem maravilhosa. E assim, agora o interessante, quando eu estava me programando para essa viagem, eu falei, como é que pode? Eu, nessa idade, que eu comecei a pedalar, hoje eu tenho 56 anos, eu comecei a pedalar aqui em Londres com 52, né? 51 para 52. E eu falei, eu com essa idade, com esse porte físico, com a bicicleta, será que eu consigo fazer 350 quilômetros? E quantos anos você tinha quando foi para Londres? Eu fui, tem uns 3 anos, eu tinha 53. Você estava no auge da forma. Estava no auge da disposição. Mas o interessante assim, é que eu comecei a ver vídeos de pessoas que tinham ido para Paris de bicicleta. E era sempre aquele pessoal com aquelas roupas de lycra, com aquelas bicicletas de titânio, bicicleta speed. E eu vi aqueles vídeos e falei, não é possível que eu não consigo ir. Até que um dia eu tropecei com um vídeo de... temos aqui mais alguém? Meu amigo. Então, até que um dia eu tropecei com um vídeo de 3 pessoas que foram para Paris de bicicleta com a Boris Bike, que é a bike do Santander. Sério? 3 pessoas que, pelo jeito deles, eles trabalham com TI, né? Yeah. E assim, no vídeo deles, eles deram 5 minutos, aquele estalo, né? Eu vou para Paris, os 3 amigos. E eles foram alugar com a Boris Bike. Mas você sabe que eu já andei com a Boris Bike e elas não são umas bicicletas ruins, são boas. Mas ir até Paris com elas são pesadas. Pesadas em 3 marchas. Só que esse vídeo me quebrou. Eu falei, se eles podem, eu também posso. Com aquela bike pesadona. Não, né? Eles foram. Aí eu criei coragem, não planejei muito não. Eu peguei uma troca de roupa, uma garrafa d'água, que a água sempre é essencial em qualquer passeio. E fui para Paris. Sozinho? Ou você fez um grupo, eu fui com uma amiga, Só que a amiga com a bicicleta de corrida e roupa de lycra, aquela coisa toda equipada e tal, né? Mas é isso aí, eu falei, eu vou, porque se eu planejo muito eu não vou. E eu tinha feito plano de fazer essa viagem em 5 dias. E com a graça de Deus e com muito esforço eu fiz em 2 dias e meio. 2 dias e meio? 2 dias e meio. Quantas horas por dia você pedalou? Eu pedalava das 7 da manhã às 5 da tarde. 7 da manhã, 5 da tarde. Um break para descansar? Parava aquele break básico, né? Fazer um lanche, comia alguma coisa, assim, igual a gente tá sentado na grama. E vambora, arrumava Airbnb, né? Para dormir 2 noites. Sim. E na terceira já era em Paris, né? Então, mas a alegria foi que no terceiro dia, a 1h da tarde, eu estava em frente à Torre Eiffel. Meu Deus, que aventura! É uma maravilha. Eu aconselho, todo mundo faça essa viagem. Aconselho, que é uma realização pessoal sem medida. Sem medida. Você andar em Paris de bicicleta, tendo saído daqui, não tem... Conta, no outro dia como ficou as pernas, assim, o corpo em si, como estava depois do pedal? Eu sou meio pesadinho, né? Então o que acontece é assim, as minhas pernas eu aguentava até voltar de bicicleta, mas eu tive muito problema de assadura, né? Lá abaixo, ó. Acontece com todo mundo. Eu tive muito problema de assadura, então assim, ou eu tinha a opção de descansar uns 2 dias e cuidar da assadura em Paris, ou voltar de trem, né? Aí eu optei por voltar de trem, porque a gente tinha compromisso depois. Mas você já tinha realizado seu sonho, você já foi até Paris, eu acho que foi mais do que compensador, né? Nossa, foi um prazer enorme. E é uma coisa que eu incentivo a todo mundo, que é uma coisa que não tem... A França é linda, o interior da França é lindo. Eu imagino. É lindo. É uma viagem maravilhosa. A própria Inglaterra, quando você vai daqui, você pega a balsa para atravessar o Canal da Mancha, já é uma viagem maravilhosa também. Então, assim, todo trecho, cada trecho tem a sua característica, tem o seu desafio, mas assim, não tem a realização de você chegar lá, não tem preço, não tem preço. Assim, eu imagino, né? É uma viagem que eu aconselho. Aquela sensação do dever cumprido, né? Consegui. Consegui. E aqui na Inglaterra, até onde você já foi? Aqui na Inglaterra eu fiz várias viagens assim, numa média de 80 km, 50 milhas, né? Que é Brighton, por exemplo, viagem que eu gosto muito de fazer Brighton. Todo ano tem, antes da pandemia, tem a British Heart Foundation, eles têm o London do eu Brighton, já fiz um ano também. o passeio.
E esse passeio é um passeio que eu aconselho para todo mundo, que tem uma média aí de 60 mil ciclistas. Então, assim, é um passeio maravilhoso também, maravilhoso. Ele é todo acompanhado, ele é reservado a rua pra gente. A gente vai pelo campo, não vai pela estrada, a gente vai pelo campo, né? E assim, também, e além de você estar ajudando uma fundação, né? Exatamente. Que você tem a oportunidade de contribuir com o British Heart Foundation, né? Mas no Dia dos Pais, todo ano, infelizmente este ano e ano passado não tivemos, mas eu fiz por 3 anos seguidos. E é uma ótima oportunidade para você acompanhar o seu desenvolvimento, né? Porque você faz o mesmo trecho e cada 5 milhas ele tem totem marcando a distância. E você lembra direitinho, eu pelo menos, eu lembro direitinho como a minha condição física em cada totem que eu passei, em cada totem. Então, assim, é um outro passeio que aconselho a todos a fazer. Que maravilha. Todos. E assim, Paulo, teve algum fato inusitado, algum fato assim que marcou alguma dessas viagens? Um mico, você quer saber, né? Mico, exatamente. Eu quero saber do vários micos. Conta pra gente, então. Porque o grupo que eu pedalo, como eu disse pra você, são pessoas mais preparadas, são jovens. Eu passei dos 50, né, como eu já falei. E que não que isso seja um problema para ninguém, só que eu pedalo com o pessoal na faixa dos 30, e um pessoal com as bicicletas de velocidade, e só que eu sou ousado, eu gosto de me meter com essa turma, eu gosto de gente melhor que eu, porque eles me desafiam a melhorar, né? Exatamente. Então, em uma das vezes eu fui para Cambridge, e Cambridge são 115 quilômetros daqui, mais ou menos. Então, foi num domingo, nós estamos aqui no domingo de manhã. E essa foi hilária, porque, encurtando a história, quando deu mais ou menos umas 3 da tarde, eu travei, né? E eu não conseguia mais pedalar. Já tinha pedalado quantas Já horas? tinha pedalado, eu tinha saído de 7 da manhã, já né? tinha pedalado umas 6 horas, mais ou menos, porque a gente parou um pouco também para comer e tudo, né? Porque a gente para no pub para almoçar e tudo no domingo, né? Para abastecer, Para abastecer, né? A gente manter E aconteceu que quando chegou num certo trecho que eu travei, eu não conseguia mais andar, e o grupo foi embora, mas ficaram os batedores, né, 3 caras comigo para me dar apoio, porque como eu disse para vocês, o grupo não abandona ninguém, ninguém fica para trás, ninguém. Ciclista, né? O ciclismo, se você começar a contar os grupos, são pessoas sensacionais, são pessoas assim esclarecidas, gente preocupada com o meio ambiente, gente que solidária, gente que te ajuda. E nesse caso específico, aí quando eu parei, ficaram 3 comigo esperando, e agora, como é que eu faço? Eu não conseguia, eles quiseram trocar de bicicleta, quiseram me rebocar, quiseram fazer de tudo comigo. Não, vamos embora. Não, eu prefiro voltar porque eu vou atrasar vocês. E eles tinham que chegar em Cambridge no dia ainda, né? Sim. E aí nós ficamos lá quase 1 hora, o que faz, o que não faz, e já entrando, não em desespero, né? Porque a gente estava... e uma das coisas, a gente olhou no GPS, e a estação mais próxima que tinha ficava a 12 milhas da onde a gente estava, são uns 16, estava longe estava longe de tudo. E o próximo trem só era segunda-feira de manhã, e era sábado, 3 horas da tarde. 3 horas da tarde. Aí o que aconteceu? Quando a gente olhou para o lado assim, a gente estava num lugar que parecia naquele filme O Náufrago, em português, que é o Castaway em inglês, né? Que é aquele que fala Wilson! Pra quem não conhece aquele filme, Wilson! Você vai lembrar desse filme. Eu tava num lugar exatamente do final daquele filme. Que, sem spoiler, porque eu acho que todo mundo já assistiu esse filme, é um filme antigo, né? E todo mundo já deve ter assistido mais de uma vez. No final, ele tá numa área abandonada, ele olha pro lado, onde é que eu vou agora? Onde estou? Pra onde vou? Pra onde vou? Não tem casa, não tem nada. Alguém pra ajudar? Alguém pra ajudar, nada. Aí, depois de uns 40 minutos, 45 minutos que a gente tava parado lá, vem uma van da Amazon, vindo lá no horizonte. O motorista não era brasileiro, não, brasileiro ele era russo, ele era de um dos países ali ao redor da Rússia ali. E o cara veio e a gente, ei, para. Aí o cara parou, explicamos a situação, que eu não conseguia pedalar e não sei o que lá. Aí o cara falou assim, olha, eu posso te dar uma carona até a próxima estação, só que eu tô trabalhando, e eu vou trabalhar até às 6, né? Então o que aconteceu? Eu botei a bicicleta dentro da van dele e trabalhei com ele até às 6 da tarde. Das 3 da tarde às 6 da tarde, fica me entregando pacote, envelope e tudo até às 6 da tarde. Aí ele me deixou na estação de Billericay, voltando,
Na estação de trem eu consegui pegar o trem e voltar para cá. Mas esse foi um dos vários micos que acontecem na estrada. Mas depois você ri de tudo, é tudo diversão, Mas é aquela tudo história, é alegria. né? Quem não viaja não tem história para contar, Não tem, né? não tem Então, história para contar. Não tem que aproveitar enquanto dá. E vocês aproveitem, põem a bike na estrada que a recompensa é alta, é alta. E assim, eu fico com essas lembranças com alegria, né? Com alegria. Que bom, assim. E aí, tem algum plano para esse ano ainda? Olha, eu estou esperando a pandemia passar, eu tenho um sonho, né? Inclusive, qualquer um quiser ir comigo está convidado. O meu próximo projeto é Caminho de Santiago, do francês, né? Sim. A gente começa no sudoeste da França, na cidade de Saint-Jean-Pied-de-Port, e vamos até Santiago de Compostela. São 850 quilômetros. Eu penso em fazer em 12 dias, 10 dias, mas assim, toda viagem que eu faço eu não planejo muito, porque se eu planejo eu não faço, né? Eu não vou. Normalmente eu planejo o primeiro, segundo dia e dali para lá o que vier a gente vai encaixando na agenda, né? Então assim, vocês estão convidados. Olha, eu quero fazer parte disso, sabe? Que eu pedalo muito também, né? Então assim, o meu projeto... eu já pedalei muito ali na região da Áustria, da Suíça, ao longo do Rio Reno. Ah, que delícia. Nossa, é uma maravilha. É maravilha. Eu fico encantada. Eu amo. Eu queria pegar uma época sabática e fazer uma viagem bem longa. Essa de Santiago, talvez esticar até Lisboa, Porto, Lisboa. Mas são planos. A princípio é só o trecho do Caminho de Santiago. Essa sim vai ter história para contar. Não, é maravilhoso. Você faz o passeio e depois você vem me contar de novo tudo. E eu quero que mais gente comigo. Pega como que chama? Uma agenda, né? Diário, faz um diário que passou todos os dias para contar pra gente depois do que passou na viagem. Não, mas é um sonho, né? Ai, sonho, como diz uma música que eu gosto muito, o pessoal que gosta de MPB, né? Conhece bem o Clube da Esquina, e tem uma música deles que diz assim: os sonhos não envelhecem. Então você pode ter a idade que você tiver, o sonho nunca vai envelhecer. O importante é você sonhar e colocar em prática, né? E esse é o meu sonho. Paulo, muito obrigado Obrigado a você pela oportunidade. Obrigada por contar pra gente aí essas histórias maravilhosas. E olha, estamos à disposição. Sempre que você fizer essa aventura aí, você vem contar pra gente como que passou lá, o que aconteceu. Se tiver um fato bem interessante, que eu gosto de saber esses fatos interessantes, assim, né? Pra não falar os micos. Você vem contar pra gente de novo, tá bom? Bora, tamo junto. Obrigadão, Alex. Obrigadão, hein? Valeu, pessoal. Valeu, gente. Segue lá, assiste lá. No Instagram do Esportes CCRU, vocês vão ver esse vídeo na íntegra, aí com as histórias do nosso Paulo Acosta. Beleza? Um abração, gente. Não vai parar. Não faz mal, eu corto.